Olá, eu sou o professor Rogério. Então, na última aula, no último vídeo que eu gravei aqui para vocês, né? Então, eu estava falando um pouquinho aqui da Índia antiga. Então, qual a importância da Índia para a Europa, né? Levando em consideração que os europeus, quando se lançaram ao oceano, o que eles mais buscavam era um caminho até a Índia, mas o que os europeus chamavam de Índias, ela englobava também outra região ali do extremo oriente. Então, nós temos uma civilização milenar, né, que é muito mais antiga do que o próprio Império Romano, que é, no caso, a sociedade chinesa. Bem, então, há um ano e meio nós estamos falando de China, né, quase todo dia, né, quase todo santo dia nós falamos um pouquinho aqui de China. Se não é para falar sobre o coronavírus, é sobre os efeitos econômicos, né, que a China ela proporciona a todo o mundo, e não é diferente na antiguidade. Então, como nós vimos lá, né, então a Índia ela fornecia alguns produtos importantes, e a China também vai ser um grande fornecedor de produtos como a seda, né, a porcelana, e depois a China vai começar a importar, né, vai começar a exportar para a Europa produtos, né, e tecnologias que vão ser a base para o mundo contemporâneo, no caso a pólvora, a bússola, entre outros elementos básicos, né, que os europeus usaram para as grandes navegações. Bem, então eu dividi o tema China em dois momentos, né? Então, no primeiro momento, nós vamos discutir a China na antiguidade, e depois nós vamos falar da China, né, durante o período que nós chamamos de China imperial, ou o Império Chinês. Bem, então, para nós começarmos aqui a trabalhar essa questão, então nós vamos, né, falar um pouquinho aqui sobre a China e como é que a China ela foi fundamental, né, para a formação, né, das bases científicas para o mundo moderno. Bem, então ali eu já deixo bem claro. Então eu peguei uma iconografia, uma das primeiras iconografias, né, escritas vindo da China, né? Lembrando que também a China, ela também é uma região onde tem muito, né, um dos principais impactos da China foi a criação da escrita também, né, que nós pensamos numa forma eurocêntrica, né? Nós valorizamos muito o que aconteceu no Egito, na Mesopotâmia, mas muitas vezes nós ignoramos o que aconteceu na China, né? Então, nesse caso, a China, a consolidação de uma civilização milenar. Então, quando é que a China se tornou essa civilização? Quando a China ela deixou de ser grupos tribais e passa a ser uma sociedade, uma civilização. Bem, então a pré-história chinesa, então a China antes, né, da invenção da escrita. Então este fóssil que eu coloquei aqui é um dos fósseis mais antigos encontrados lá na região. Ele é chamado do Homem de Pequim, né? Então é um dos exemplares mais antigos do homem na Ásia, né? Principalmente no, né, ali no extremo oriente, e levando em consideração também algumas versões. Bem, então o ser humano ele é um animal que teoricamente ele surgiu na África, e ele se espalhou por todo o mundo. Esse homem de Pequim, teoricamente, ele é um Homo erectus, né, que saiu lá da África e dominou grande parte do Oriente Médio, da Europa e também da Ásia, né? E depois a sua população ela será substituída pelo Homo sapiens, né? Que nós já discutimos isso lá atrás sobre a questão da evolução da humanidade. Mas, né, sempre levando em consideração que tudo tem o seu início. E a pré-história, que nós vamos citar aqui, é antes da China como civilização, né? Então, quais foram essas visões aí? Bem, então, na pré-história, a China foi habitada por entre 550 mil a 300 mil anos antes de Cristo, pelo Homo erectus, né? Então, antepassado do Homo sapiens.
cuja espécie foi famoso em um dos seus principais fósseis foi o Homem de Pequim, como eu coloquei ali para vocês, que foi descoberto em 1927 em, Zhouquadin, no caso que usava instrumentos de pedra e de fogo. Os primeiros indícios de fogo são de 460 mil anos atrás, pelo Homo erectus. Então, 60 mil anos depois de alimentavam-se de carne, nozes e bagas, que é um tipo de cereal que é produzido ali no extremo oriente. Também foram descobertos restos de alimentos, frutas selvagens, especialmente a ginginha do rei, que é uma fruta muito apreciada na China, juntamente com rebentos de plantas e tubérculos, insetos, répteis, aves, ovos, ratos e grandes mamíferos, principalmente o porco. Então, viviam em grutas e abrigos nos rochedos e acampamentos ao ar livre. Os caçadores e coletores primitivos, de mais ou menos 200 mil anos antes de Cristo, se moviam-se de uns sítios a outros, aproveitando os vários diferentes recursos sazonais. Então, no caso, as primeiras organizações sociais chinesas, elas eram muito próximas do que era feito na África, principalmente pela questão de uso de recursos sazonais. Então, o estilo de vida nômade era a sua maior marca. Então, entre 200 mil e 50 mil anos antes de Cristo, o Homo sapiens inicial habitou certas zonas da China, e mais recente, o Homo sapiens esteve em Zhouquadin, em torno de 40 mil anos antes de Cristo. Também esteve no mesmo sítio do Homo erectus há meio milhão de anos. O homem fixaram-se no nordeste da China há cerca de 20 mil anos atrás, e a seguir, da parte mais quente do sul, já ter sido explorada por ele também. Bem, então, no caso, estou aqui exemplificando que a China ela é muito mais antiga do que nós acreditamos. Porque nós temos uma visão muito focada no eurocentrismo. Então, nós valorizamos muito a história que é produzida na Europa para ressaltar, para valorizar os grandes feitos europeus, mas nós marginalizamos os outros povos que viviam ao redor. Principalmente os povos asiáticos, africanos, e nem vou entrar em detalhe no americano, e muito menos nos povos que viviam na Oceania, no caso dos aborígenes, que eu posso até, não faz parte do currículo, mas é bom a gente ressaltar sobre os aborígenes também, porque os aborígenes, eles têm um papel fundamental quando os holandeses e portugueses e ingleses chegam na Oceania, então para dominar aquela região. E esse fato é um ponto determinante para entender a história, o porquê que ela é contada dessa forma. Bem, então, Neolítico chinês. Então, no início do período Neolítico, que a China é entre 8.000 e 2.000 anos antes de Cristo, o clima da Ásia Oriental era tropical, o norte chinês possuía densas florestas, onde havia crocodilos e elefantes. Descobertas arqueológicas recentes revelaram que várias culturas regionais efetuaram separadamente a transição da recolecção para a produção de alimentos. Então, nela inclui-se a cultura do Yaguichou, no curso médio do Rio Amarelo, que cultivava o painço e outros cereais, como o arroz. Então, de 6.500, talvez 7.000 anos antes de Cristo, também tinham galinhas, porcos, no caso de Daoaco, e Shandong, que é uma região ali próximo do sudeste da China. Então, os agricultores do norte chinês tinham que enfrentar secas e cheias frequentes. Apesar dessa dificuldade, a sofisticada cultura da aldeia de Yaguichou usava uma forma primitiva de irrigação. Estava florescente em 5.000 a.C. e tinha 100 casas. No caso, a Maijiabang, no curso inferior do rio Yangtze, Yaxiqiang, no caso que é o nome passado para o português, e da Pequim, no caso, ao longo da costa sul de Taiwan. Bem, então, a China antiga ela não é só o território de
atual. Então, ela englobava também a região da Coreia, a região dos tigres asiáticos. Então, era uma região muito maior do que nós temos, né, hoje uma noção. Bem, então a cultura Majinbeng, né, emergiu no sexto milênio antes de Cristo e caracterizou-se pelo cultivo do arroz há cerca de 6.000 anos antes de Cristo. Apesar de já terem aclimatado em torno de 1.500 anos atrás, né, antes de Cristo, antes de se pensar que já era cultivado em torno de 8.500 antes de Cristo. Então, a agricultura chinesa tornou-se bem organizada e intensiva ao longo dos séculos seguintes, especialmente no sul, já possuindo porcos, búfalos aquáticos e pelo uso de cerâmica com motivos de gravados por incisão. Então, os chineses eles já estavam em um sistema civilizatório muito maior do que na Europa há muito tempo antes, né, do caso da ascensão do Império Romano, no caso de 8.500 anos antes de Cristo. Bem, então, perto da costa chinesa, o cultivo de tubérculos, como o inhame e o taro, foi acompanhado pelo surgimento de alfaias mais complexas para cavar e pintar. Bem, então, os chineses eles já tinham uma produção cultural significativa, mesmo durante um período bem, né, arcaico da sociedade ocidental. Então, isso mostra a potência que a China era antes mesmo do europeu pensar em formar um império romano ou até mesmo de formar, né, no caso, a sociedade grega. Bem, então aqui nós temos a base para as civilizações, né, para a civilização na China, no caso, a produção manufatureira e os rios, né, os principais rios, entre esse rio, o Rio Amarelo, um dos rios mais importantes da Ásia naquele momento. Bem, então a história antiga da China. Então, quando é que inicia-se a história antiga na China em si? Né? Então, como qualquer outra civilização, né, eu sei que tem vários historiadores que não aceitam mais a escrita como ponto inicial da civilização, mas as primeiras fontes escritas é quando nós dizemos que nós saímos da pré-história chinesa e cairemos, né, no período que nós chamamos de história antiga chinesa. Bem, então a primeira dinastia foi a dinastia Xia, né? Então a dinastia Xia é uma dinastia mítica. Então a tradição chinesa diz que os humanos têm a sua origem nos parasitas do corpo do Criador. Então, Pangun. A seguir do seu óbito, né, os governantes sábios introduziram as invenções e as instituições fundamentais da sociedade humana. Então, os primeiros governantes chamavam de Fuxi, que domesticou os animais e instituiu o casamento entre homem e mulher. Bem, então depois foi Shen Nong, então, que introduziu a agricultura, a medicina e o comércio. Mais tarde veio o Agidi, né, imperador amarelo, a quem foi atribuída a invenção da escrita, da cerâmica e do calendário. Então, observação astronômica, a contagem do tempo. Então, séculos mais tarde, surgiu o Império Yao, né, que governou sabiamente, né, e introduziu o controle das cheias, no caso, a proporção de produzir, né, alimento a partir dos recursos que eram oferecidos pela natureza. O efeito, né, então, o seu feito mais notório foi a decisão de que não elegeu o filho como futuro imperador, por não considerar digno, mas um sábio humilde de nome Shun. Né? No caso, os reinados de Shun e Yao, né? Então seria mais tarde admirado como uma idade dourada da China antiga. Voltando ao tema, o Shun nomeou por vez o seu fiel ministro Yu, né, como sucessor. E é nesta altura que a pré-história da China se funde com a história. Então, o reinado de Yu, né, teve, segundo as tradições, um início em 2205 a.C., né, Yu terá, assim, alegadamente, fundado a dinastia Xia,
a primeira das 3 dinastias da China antiga, a dinastia Xia, a Shang e a Zhou. Né? Então, essas 3 dinastias que vão marcar o início da civilização chinesa, que depois vai passar pelo período imperial, que é um período mais concentrador de poder na mão de dinastias. Mas, nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar essa questão dessas primeiras, né, e mais não tão concentradora de poderes na região, na China. Bem, então, quando as escavações arqueológicas se iniciaram nas décadas de 20 do século 20, a visão tradicional da dinastia Xia foi desafiada e foi reduzida a uma figura mítica, mas recentemente a posição da dinastia Xia foi restaurada, não como a primeira de uma série de dinastias, mas como a mais poderosa de muitos pequenos estados existentes ao longo do Vale do Rio Amarelo, coexistindo com o estado Shang e Zhou, iniciais, né? Então, o estado Xia, que existiu aproximadamente em torno entre 1900 a 1305 a.C., foi identificado como uma localidade de Erlitou, na província de Henan, local onde tem sido escavados edifícios, né, apalaçados e túmulos, e os mais antigos recitáculos, né, de bronze, até hoje conhecido, foram encontrados. A árvore genealógica dos seus governantes foi mantida nos Shiges, né, nos registros históricos compilados de Sima Qian, né, então, grande historiador chinês, e futuramente provados por inscrições em ossos e oráculos. Bem, então, os chineses, um dos pontos também importantes, porque a história tradicional nós estudamos como a história fosse uma linha. Então, um povo inferior, ele é um povo mais atrasado, ele é substituído por um povo mais moderno. Isso quer dizer um povo que domina uma parte da tecnologia mais avançada, sendo substituída, né, pelo povo, né, com o passar do tempo. Isso nós pregamos a partir de uma história positiva. Então, de um povo menos, né, evoluído, para um povo cada vez mais evoluído. Né? Então, nesse princípio da história da China, nós tínhamos 3 dinastias diferentes dominando o Vale do Rio Amarelo. E eles coexistiam ao mesmo tempo. Mas a história tradicional trabalha que a dinastia Xia era uma dinastia mítica, mas que depois nós podemos comprovar a sua legitimidade. Bem, então em 1900 a.C., foi o ano das primeiras cidades descobertas na China. Então disse que Jie, o último rei da dinastia, foi um rei corrupto. Ele foi deposto por Tang, o líder do povo Shang, localizado mais ao leste. Né? Então, no caso, né, como qualquer, né, cientista político, ele pode mostrar para nós o seguinte: quer realmente conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Então, a síndrome dos pequenos poderes, e também como é que esses pequenos poderes, eles são resultantes, né? Esses pequenos poderes, eles levam as pessoas a tomarem decisões, né, contra os seus iguais. Então, a corrupção, pensa no bem individual em detrimento ao bem coletivo. No caso, né, o imperador, o último rei, o Jie, ele é um desses, né, pensadores corruptos, né, que vão ser depostos durante a mudança, né, da dinastia Shang. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui da dinastia Shang. Então, os registros mais antigos do passado da China data da dinastia Shang ou, né, Xiang, né, possivelmente, né, por volta do século 13º a.C., na forma das inscrições divinatórias em ossos, em carapaças de animais, né, no caso de tartarugas. Segundo a tradição chinesa, começou em torno de 1766 e acabou no ano 1122 a.C. Então, a dinastia Shang, né, e todo o seu, né, o seu repertório. Então, a questão de deixar inscrições. Então, a diferença da dinastia Xia para a dinastia Shang foi exatamente o início da documentação dos seus
feitos. E isso é um ponto decisivo para qualquer período histórico. Bem, então a dinastia Shang teve uma série de capitais, das quais a mais importante era Zhengoshou, capital durante o período inicial e intermediário da dinastia, que tinha uma muralha com cerca de 6,4 quilômetros de comprimento e 10 metros de altura, que protegia um grande povoado, e Anyang, ocupada entre 1300 a 1050 a.C. Então, as casas oficiais ali em Zhengzhou, né, no caso encontradas, indicam a sociedade Shang era altamente organizada e socialmente estratificada. Nos arredores de Anyang, né, em Xiaotun, né, então foram descobertos indícios do que teria sido o centro cerimonial e administrativo do estado Shang, na sua fase tardia. Então, em Xibengang, 3 quilômetros ao norte, foi descoberto 11 grandes túmulos, né, cruciformes, que podiam pertencer a 11 monarcas Shang, que, segundo os registros existentes, teriam reinados em Anyang. Então, um dos pontos também muito importantes, né, que eles vão começar também a preservar os corpos, né, dos seus principais líderes. E a preservação desses corpos, né, vai ser a base, né, para nós compreendermos bem esse período. Né? Então, muitos dos artefatos que nós encontramos até os dias de hoje, desde essa dinastia, é devido às suas necrópolis, então, suas cidades mortuárias. Bem, a política Shang. Então, os governantes Shang faziam um importante papel cerimonial, mas também se ocupavam da administração do Estado e eram servidos por funcionários com funções especializadas. Eram apoiados por vários clãs aristocráticos, né, com os quais tinham relações em parentesco, né, de matrimônio, então mantendo o poder dentro da mesma conjuntura social. Né? Então, isso não é tão recente assim. Bem, então, a aristocracia dedicava-se à arte militares e lutavam com carros puxados a cavalos. A relação entre Shang e os clãs era pessoal, mas formalizada através das cerimônias de investidura, nos quais o rei podia pedir serviços ao clã, laborais e militares. No caso, os Shang, bem como os seus apoiantes da aristocracia, levavam a cabo campanhas agressivas contra os seus vizinhos, obtendo prisioneiros e ataques. Também se expandiam graças a mandatos para a criação de novos povoados e da disponibilização de novas zonas para a agricultura. Como este meio, o estado Shang expandiu-se do seu núcleo territorial junto ao Rio Amarelo, ao Vale do Rio Iê, até a atual província de Shanxi, né, que fica mais ao oeste, né, da China. Então, o propósito da dinastia Shang era uma proposta expansionista. Com isso, né, a questão das relações de dinásticas, né, a partir do casamento, era fundamental para a sua consolidação. A economia Shang. Então, a base econômica do estado Shang era a agricultura, e a sua colheita mais importante era a de milhete, no caso, o painço. O clima da planície do norte chinês era então mais tropical e arborizado, necessitando assim uma grande quantidade de mão de obra para libertar para a agricultura. Então, afirma-se muitas vezes, especialmente por historiadores marxistas, né, com Gou, né, Moruo, né, que a mão de obra utilizada normalmente era escrava e a sociedade Shang devia ser considerada como o estágio escravagista da evolução social da China. Então, a dinastia Shang foi a primeira dinastia chinesa que vai iniciar o uso do trabalho escravo. Né? Então, tal ideia tem sido motivada por indícios de sacrifício humano,
que faziam parte das cerimônias fúnebres da realeza e por certas inscrições em oráculos. Né? Há pouco tempo, o Jun Li sugeriu que não a maioria da população era composta de escravos, no sentido de serem comprados ou vendidos, né? E que estas insufruía a liberdade individual. No entanto, era obrigada a trabalhar, né, de uma forma coercitiva, né? Então, né, no caso intencional, com a construção da muralha e as tarefas agrícolas, sendo também recrutadas para o serviço militar. Bem, então, aí que está um ponto que a China ela se aproxima muito do Egito. Então, em períodos de plantação, a população trabalhava no campo, mas como as terras chinesas elas eram férteis, então, com isso, no período entre o crescimento do plantio e a colheita, ou período de cheias do rio, onde era impraticável a agricultura, os seus cidadãos eles usavam a sua força de trabalho para a produção de obras públicas, como a Grande Muralha da China, que nós vamos tratar depois. A metalurgia. Então, no caso da dinastia Shang, ela inaugura a metalurgia na região, né? Então, os indícios acumulados dos últimos anos apoiam a teoria da descoberta independente da metalurgia na China, e da rápida transferência de tecnologia cerâmica para a manufaturada objeto em bronze. Então, a produção e utilização do bronze era controlada pelo rei. A quantidade de objetos encontrados demonstra que a extração do minério e da manufatura das peças constituíam uma grande indústria. Então, os recipientes Shangs iniciais eram fundidos em moldes, né, distintos, sendo as várias partes posteriormente unidas, uma vez que a indústria em pequena escala surgiu em Gansu, né, por volta de 2000 anos antes de Cristo. Então, este método foi a base sobre o qual se desenvolveu-se a produção do bronze em grande escala. Então, o bronze, como também aconteceu nas sociedades ocidentais, o bronze é um metal que ele é de fácil trabalho, né? Então, de uma fácil, né, fundição, e os chineses vão desenvolver uma forma de moldar peças independentes e depois indo juntando essas peças independentes dentro de um contexto maior. Então, nesse caso, na cidade de Gansu, né, foi a sua primeira forma de industrialização há 2000 anos antes de Cristo. E isso vai proporcionar uma grande superioridade tecnológica aos Shangs em comparação aos Xia e aos, né, Zhou, né, que depois nós vamos falar sobre eles. A religião Shang. Então, graças às provas, né? Então, graças às provas, pode ter uma ideia da religião Shang. O povo Shang adorava vários deuses, dos quais muitos eram ascendentes da realeza, outros eram os espíritos da natureza, e ainda outros provavelmente derivavam-se de mitos populares ou de cultos locais. O culto dos ancestrais era praticado, né, por grande parcela da população e permaneceu uma parte essencial do culto religioso até os tempos modernos. Um estudo recente mostra que Di significava Deus coletivamente e apenas com os Zous, né, surgiram a ideia de um Deus principal. Os indícios descobertos nos túmulos mostram, claro, que acreditavam na vida após a morte, e as perguntas perguntas oraculares, né, pedem a ter sido dirigidas aos seus antepassados falecidos. A corte Shang pode ter sido frequentada por xamãs e possivelmente o próprio rei fosse um líder religioso, né, de forma similar ao que ocorria em outras civilizações antigas da mesma época, como os reis da Mesopotâmia e o faraó egípcio. Então, se essa opinião estiverem certas, o caráter da religião predominantemente durante a dinastia Zhou. Então, como qualquer uma outra civilização que inicia-se o processo da agricultura, o ser humano ele começa a refletir sobre o seu local no universo. Então, ele começa a pensar de uma forma, como os gregos vão dizer, né, a questão da cosmologia.
entender a natureza, entender como a natureza influencia na vida dos seres humanos e como isso tem papel fundamental, né, para, né, a sua realidade. E um dos cultos mais interessantes dos chineses antigos é exatamente o culto aos seus antepassados e o oráculo, né, de ossos de animais, de pessoas e também cascos de tartaruga vão servir como uma forma de tentar prever e controlar o futuro. Então, os historiadores chineses que, né, de períodos posteriores, habitaram-se a nova de uma dinastia sucedida, né, à outra. Mas sabe-se que a situação política na China primitiva era muito mais complexa. Alguns acadêmicos sugerem que os Xias e os Shangs talvez fossem entendidas politicamente e se coexistiram da mesma maneira que os Zhous foram contemporâneos aos Shang. Então, uma sociedade vai interferir na outra, vai transmitir o seu legado cultural, o seu legado, o seu imaginário dentro daquele contexto, e muitas coisas que um praticava, o outro, né, também, né, levava junto a ele. Então, os túmulos Shang. Então, no caso, o rei Shang era sepultado em um grande túmulo, né, cruciforme, né, em formato de cruz, né, cujas as escavações exigiam o trabalho de centenas de pessoas. Então, os cadáveres eram postos em caixão de madeira, né, caixões de madeira, né, redondos, né, por objetivo funerário. Nas rampas que conduziam ao fundo do túmulo, encontra-se os cadáveres humanos e de cavalos, como uma forma de que os servos, né, ou aqueles que eram mais próximos ao imperador, ele tinha o destino de acompanhar o seu mestre após a sua morte. Então, dando esse caráter, né, uma sociedade muito atrelada às necessidades pós-vida, né, a partir desse caráter de continuidade. E a última dinastia da China antiga, a dinastia Zhou. Né? Então, durante a tradição da dinastia Zhou, entre 1120 a 252 a.C., este período enorme é dividido em Zhou ocidental, de 1222 a 771 a.C., e o Zhou oriental, estando este ainda subdividido nos períodos da primavera e de outono, de 771 a 481 a.C., e os estados combatentes, né, de 481 a 221 a.C. A capital Zhou era perto da atual Xi'an, né, no apogeu do poder de Zhou, a China chegava tão ao norte como a Mongólia. Então, no caso, a China ela vai expandir o seu território, chegando até os desertos, né, do norte, né, aonde hoje se localiza a Mongólia. E muitos historiadores dizem, né, que eles chegaram muito próximo do que é a atual Rússia Oriental hoje, né? Então, o império do Zhou, ele era muito maior do que nós podemos meramente especular na nossa atualidade, levando em consideração, né, que muitos desses temas, né, ele é muito pouco discutido no Ocidente, e as fontes históricas, elas não são traduzidas do chinês para o alemão, para o inglês ou para o português. Então, muito disso são meros fragmentos que nós temos aqui, que nós recolhemos da internet. Então, é muito difícil se chegar a uma ideia coesa de como é que foi a história chinesa antiga mesmo, até a história contemporânea, né? Então nós temos muito a pesquisar ainda, né? E isso demanda, né, investimento e demanda também interesse, levando em consideração tudo isso. Bem, então na tradição historiográfica chinesa, o líder Zhou, né, dissiparam a família Yan, né, a dinastia Shang, e legitimaram seu domínio, invocando o mandato do céu, noção do segundo qual o rei, o filho do céu, governava com o direito divino, mas a perder o trono indicaria que ele havia perdido o tal direito. Então, o mandato do céu estabelecia que os Zhou assumiam a ascendência da dinastia Tia-Hang Shangdi. Né? Então, sobre a ascendência divina dos Shang,
né? Então, Shang Di. A doutrina explicava e justificava o fim da dinastia Xia e da dinastia Shang, ao mesmo tempo que dava suporte e legitimidade aos governantes atuais e futuros da dinastia Zhou. Né? Então, essa dinastia ela foi fundada pela família Ji, que tinha a capital na cidade de Hao, né? Ou Haojing, atual, né? Cidade de Xi'an. Possuindo o mesmo idioma e uma cultura similar ao Shang, os primeiros Zhou, através da conquista, colonizaram, né, gradualmente estenderam a sua cultura pela China e pelas terras das planícies bárbaras, que não tinham a mesma cultura do que eles, né, no caso das planícies centrais chinesas. Então, como qualquer povo organizado e militarizado, eles consideravam que a sua cultura era superior aos seus compatriotas e eles vão começar a expandir as suas fronteiras e assim também levar a cultura àqueles que não comungavam da sua mesma cultura, né, trazendo esses embates. Bem, então o resultado da queda do Shang, o mandato do céu, foi retirado e o rei Wen, né, no caso, passou a ser considerado o expoente da virtude do seu filho, o rei Wu, né, que venceu o Shang numa batalha no sítio chamado Muye. Né? No caso, os documentos indicam que os Zhou, né, faziam parte de uma aliança com 8 nações, entre eles, ganharam porque as tropas de Shang se revoltaram por causa da crueldade dos seus líderes. Tudo isso se passou cerca de 1045 a.C., cerca de 80 anos depois da data que costuma-se considerar a queda dos Shang. Então, um pouco mais tarde, possivelmente em 1043 a.C., o rei Wu faleceu, sucedendo-lhe o seu filho. A decisão diferente de adotar a dinastia Shang, onde a sucessão era feita por um irmão do imperador. Então, nesse caso, começa a ter essas divergências sucessórias. Né? Então, no caso, a forma que era feita de passagem, né, de irmãos ou parentes muito mais próximos, né, e não exatamente uma transferência hereditária, né, de pai para filho. E isso vai, né, gerar alguns conflitos entre os dois grupos. Bem, então o Zhou tem sido considerado, né, uma organização feudal. Então, na historiografia ocidental, o período Zhou é usualmente descrito como feudal, muito parecido do que era na Europa. Então, a figura do rei era uma figura decorativa e ele vai destinar pedaços de sua propriedade, do seu reino, sobre esses senhores, e esses senhores eles deviam a ele fidelidade, o que nós chamamos, né, de suzeragem. Então, nesse caso, ele fornecia a terra, só que em contrapartida, esse senhor feudal ele tinha que devolver a ele a sua obediência, principalmente em períodos de guerra, né? Então, nesse caso, fornecendo homens para lutar na defesa do seu senhor. Então, a organização do território era feita com base nos estados subordinados, então, os governados por homens eleitos pelo rei, geralmente conselheiros e generais da confiança e por seus herdeiros. Os estados pagavam os tributos à capital, onde o filho do céu governava como monarca absoluto. Também deviam fornecer soldados no tempo de guerra. No entanto, toda essa organização existiu de fato apenas durante o período Zhou ocidental, né, após a qual perdeu sua relevância com o declínio do poder real diante dos estados ascendentes. Então, é nesse momento que surgem novos estados na China, e esses novos estados vão ser aqueles que vão iniciar o processo de conflito numa tentativa de unificação de todo o território em apenas um império. Então, a origem Zhou. Então, o imenso tempo antes do Shang, os Zhou apareceram como um estado poderoso ocidental, né, do principal centro de atividade Shang. Então, a origem do povo Zhou não é clara. Então, segundo o Miencio, né, o discípulo de Confúcio, né, o rei Wen era bárbaro ocidental, né, e a teoria que o Zhou teria origem turca tem ganho cada vez mais apoio. No entanto, não há apoio linguístico que assinalem uma origem distante.
né? Se nós formos pensar em Turquia, né? Então, do outro lado da Ásia, né? Quase próximo da Europa, próximo dos gregos. Então, no caso, né? Não há essa evidência linguística. Né? Então, uma teoria mais equilibrada surge de sua origem, seria do Vale do Rio Fen, na província de Shanxi, né? No caso, tendo o Zhou migrado mais tarde para o Vale do Rio Wen, então no oeste de Xi'an. Na adjacência, né, província de Shanxi, né, lá se aproximou do estado Shang, eles acabaram por adotar muitos aspectos das culturas vizinhas no processo que lhe permitiu adquirir técnicas administrativas que tornou mais fácil a tomada de poder. Então, no caso, uma disseminação das culturas ao redor. Então, o povo da primavera e do outono. Então, no século VIII a.C., o poder político tornou-se descentralizado durante a chamada período das primaveras e dos outonos, cujo nome advém dos anais das primaveras e dos outonos daqueles períodos. Naquele período, os chefes militares locais empregados pelo Zhou começaram a agir com autonomia e a disputa hegemônica entre eles. Então, a situação agravou-se com a invasão dos povos a partir do Nordeste, como os Qins, né, no caso, ou Xins, né, que forçou o Zhou a se mover, né, sua capital para o leste, Luoyang, no caso, ali muito próximo de Pequim. Então, isto marca a segunda grande fase da dinastia Zhou, os Zhou orientais. Em cada uma, 10 centenas de estados que vieram surgindo depois. Alguns meros vilarejos com castelos, né, vão se formar, né? Então, potentandos, né, locais detinham a maior parte do maior poder político e a subserviência dos reis Zhous eram apenas nominais. Então, neste período, foi marcado por batalhas, anexações entre 170 pequenos estados. Tanto é que um filme retrata muito esse período, que é o filme do Clã das Adagas Voadoras, que é um filme do início dos anos 2000 que retrata esse período das guerras entre esses clãs. Né? E esses clãs é o que vai surgir os estados que vai formar a China Imperial. Então, o lento progresso da nobreza resultou em um aumento no analfabetismo e no incremento no analfabetismo, né, da alfabetização, estimulou a liberdade de pensamento, né, e o avanço tecnológico. Então, esse período fez surgir um movimento intelectual da filosofia influentes, né, com o confucionismo, o taoísmo, o legalismo e o moísmo, principalmente com a reação das mudanças, né, políticas na época. Para o efeito comparativo, este período poderia ser comparado ao período das sociedades-estados da Grécia Antiga, da mesma época, devido à descentralização e o grande desenvolvimento das escolas filosóficas. Bem, então, no caso, né, tem alguns historiadores ocidentais que comparam a China ao período da Grécia clássica, né, principalmente por conta das suas cidades-estados, muito próximo do que foi as polis. Né? E com as polis havia várias correntes de pensamentos, né? Algumas mais autoritárias, outras mais democráticas, porque nós temos que pensar que democracia ela não é como nós vemos hoje, né? Nós vamos trabalhar isso quando for falar de Grécia Antiga, mas tem muito mais a ver com a sua posição social e não por questão de nascimento. Bem, então o poder descentralizado, entre outras versões, e essa descentralização vai ter o surgimento de outras correntes que nós vamos discutir no próximo tema, principalmente o confucionismo e o taoísmo, que são duas correntes filosóficas muito interessantes do meu ponto de vista, né, que chegam até nós. Bem, então, à medida que a era continuava, os estados maiores e mais poderosos anexavam e reivindicavam suzerania sobre os menores. Então, por volta do século VI a.C., a maioria dos pequenos estados haviam desaparecido e apenas alguns grandes e poderosos principados dominavam a China. Alguns estados do sul, como Shu e Wu, reivindicaram a independência do Zhou, né, com seus líderes autoproclamados
reis e que levou os Zhou a reagirem o empreendimento de guerra contra alguns deles, no caso Wu e Wei. Né? Então, no caso, né, inicia-se esse processo de unificação. Então, período de conflitos. Então, após o processo da consolidação política, restavam no final do século V a.C. 7 estados proeminentes na China, a fase durante a qual essas poucas entidades políticas combateram uma contra a outra, o conhecido período dos reinos combatentes. No caso, durante esse período, existia 7 reinos combatentes: o Qin, Qi, Zhao, Han, Ye, Shu e Yan. Né? Então, esses 7 reinos. Além desses 7 estados principais, outros estados menores sobreviveram ao período. Além, né, eles incluem o território real do rei Zhou, né, o estado de Ye, Zhongshan, Song, Lu, Zheng, Ye, Teng e Zhou. No caso, no extremo sudoeste da China. Não tinha país ainda nesse momento. Erro meu. Bem, então os estados não usou, né, de Ba e de Shu. Então, o reino de Qin acabou com conquistar todos no final do período, ficando a China unificada sobre o mesmo governo e o mesmo sistema de escrita, pesos e medidas. Então, no caso, o reino Qin, né, que nós vamos ver que é o primeiro império chinês, ele vai conseguir consolidar todo o território e fazer com que eles sigam os mesmos parâmetros de medida, né, e de valores, no caso, dando a base para a civilização naquele momento. Então, a figura do rei Zhou continuou a existir até 256 a.C., mas apenas como chefe nominal, sem poderes concretos. Então, na fase final deste período, começou durante o reinado de Ying Zheng, rei Qin, após uma longa, né, e após lograr, né, de lutar, de pensar e buscar, né, de ter a ambição, né, dessa unificação com outros 6 estados e anexar outros territórios no atual, né, Zhenjiang, né, Fujian, Guangdong, né, Gaoguenshi, né, em volta de 214 a.C., e proclamar o primeiro imperador, o Qin Shi Huangdi, né, no caso, que foi o primeiro imperador chinês que nós vamos estudar no próximo vídeo. Né, então, e a união, né, desses povos todos é o que vai resultar no grande Império Chinês. Bem, gente, então, acredito que tenha sido isso. Foi um vídeo bem longo, né? Eu sei que eu busquei o máximo de conteúdo possível, né, para debater um pouco sobre a formação da sociedade chinesa, né? Lembrando que a sociedade chinesa é uma sociedade muito rica, mas é muito pouco explorada aqui no Ocidente. Bem, gente, então eu agradeço até aqui a paciência, né? E acredito que isso vai facilitar os estudos, né, do nosso capítulo aqui, né, voltado para o povo chinês. Né? Então, já agradeço aqui para vocês, deixo aqui meu humilde pedido, né, se você, né, achar, né, merecedor, né, então deixar aqui o seu like, se você não é inscrito no canal, deixa aqui a sua inscrição, né, e vamos, né, continuar o nosso trabalho aqui. Né? Obrigado e até mais.